Sobre mobilidade, vamos falar a respeito disso que é tão importante. A gente está recebendo o Marcos de Souza, jornalista, diretor da organização Mobilize Brasil. Você tá bom, meu irmão? Seja muito bem-vindo, colega. Muito bom ter você aqui. Carolina Dallapati, mestre em Direito do Estado, professora de Direito Administrativo da Escola Brasileira de Direito, a EBRAD. Deixa eu te dar um beijo. Bom dia, Zucca. Seja bem-vinda. Obrigado, meu amor. Muito obrigado pela presença. E daqui a pouquinho a gente vai ter por Skype minha amiga Renata Falzoni, minha amiga de muito tempo, que é uma ciclista e que fala tão bem sobre mobilidade urbana. Daqui a pouco tá aqui. Renatinha já tá me ouvindo? Cadê a Renata? Fala, minha amiga querida, que saudade de você! Tô aqui, Celcinho, eu também tô morrendo de saudade de você e eu quero saber qual o pacto com os diabos que você faz, porque você não envelhece, meu querido. Você também não? Mas o seu eu sei. O seu é o esporte, é a bicicleta. Então, eu sei o seu segredo. Vou te contar, eu copi o seu segredo, eu também pedalo, minha amiga. Eu me inspiro em você. Ah, Celcinho, que bons tempos. Feliz dia do ciclista, minha amiga. Que ótimo, vamos nele. Vamos nela, vamos falar sobre isso muito. Renatinha tá aqui, outro dia eu falei com a Renata ao vivo na Rádio CBN. Renata que tá sempre lá na CBN, eu participei, ouvi o pessoal falando, aí já mandei e-mail para ela, porque eu acredito que a gente pode melhorar a mobilidade em São Paulo. Mas não é fácil fazer isso, porque a gente está atrasado. Então mesmo quem chega bem intencionado, precisa rapidamente colocar um monte de coisa em prática. Estou falando dos administradores públicos, tá? Dos gestores. Tem que colocar muita coisa em prática para começar a mudar esse cenário, porque a gente está muito atrasado. Vamos lá, deixa eu falar com o Marcos aqui, com a Carolina. Marcos, a gente está quilômetros, para não dizer anos, de distância do que deveria ser uma metrópole como São Paulo no que diz respeito à mobilidade urbana, não estamos? Estamos muito atrasados, né? A cidade ela cresceu de uma maneira explosiva. Na verdade não é uma cidade, é uma megalópole conurbada, né, que já se liga com o litoral, com São José dos Campos, Sorocaba, Campinas. Então, na verdade, é um grande conglomerado urbano que se expandiu. E um dos motivos para essa expansão foi justamente a facilidade que se tinha com o automóvel, ou seja, de você imaginar que você poderia morar em São José, trabalhar em São Paulo, enfim, e as coisas foram se espalhando. Então, de alguma maneira, o momento que nós vivemos é um resultado do século passado. No século passado, nós passamos todo o século ouvindo a informação de que o automóvel seria a solução para todos os problemas de mobilidade. Seria fácil sair de casa, ir até o shopping, do shopping para o trabalho, levar as crianças e tal. Mas quando tinha pouca gente fazia sentido, não é? Sim, hoje parou. E é um beco sem saída. Então nós temos que encontrar saídas olhando para a história, olhando para trás, olhando para frente, olhando para as tecnologias que estão disponíveis. Então lá atrás a bicicleta, que tem 200 anos, e do qual a Renata conhece muito bem, né, que ela circula muito bastante, eu também gosto muito, tem 200 anos, mas ela é útil, ela está sendo modernizada e está sendo um instrumento importante de evolução da mobilidade. Assim como as novas tecnologias que inclusive vão ser compartilhadas com a bicicleta, quer dizer, você vai poder ter bicicletas mais inteligentes, com agregação de dispositivos eletrônicos que vão facilitar a nossa circulação bastante integrada ao transporte público. A ideia, acho que a solução é a gente conseguir integrar caminhada com bicicleta, com transporte público de massa, e aí de todo tipo, transporte, metrô, ônibus, bondes modernos, trens, barcas, locais onde a gente disponha de cursos d'água. Um pouco essa é a solução, misturar isso tudo e antes de sair de casa pensar: o que eu vou fazer hoje? Eu preciso sair de carro? Não preciso? Posso ir de metrô? Posso ir a pé até o metrô? Posso pegar uma bicicleta pública, uma bicicleta compartilhada? Enfim, pensar antes de sair de casa para não trazer o grande dano, o grande impacto social que o automóvel traz para a cidade como um todo. Né? Antes de eu falar com a Carolina, deixa eu trazer a Renata aqui, que você falou tanto de bicicleta. Renatinha, minha amiga, vamos lá. Eu ouvi aquele dia você ao vivo na CBN e a galera estava discutindo a história do uso do patinete, outras pessoas estão usando algumas coisas motorizadas na ciclovia. Isso ainda está confuso, Renata? A gente está crescendo. Eu fico muito feliz de ver o que é a São Paulo. Na época que você começou a fazer isso, a gente começou a fazer isso junto lá no Canal 21 e falar a respeito de uso da bicicleta. A Renata era a primeira bike repórter, era um sucesso. E você começou a falar sobre isso, a gente não tinha ciclovia, não tinha nada. Hoje a gente já tem bastante ciclovia e eu fico feliz de ver a galera andando de bicicleta em São Paulo. Mas eu acho que a gente ainda está um pouco confuso isso. Então estamos ainda brigando, disputando espaço de uma forma que acaba prejudicando até a imagem que devemos ter destas alternativas de transporte. É isso mesmo, Rê? É isso mesmo, Celcinho, e eu considero esse problema, se é que a gente pode chamar assim de problema, de uma coisa boa, porque antes a gente não tinha nem o que mostrar
mostrar sobre a proposta que nós tínhamos de deixar carro em casa e começar a integrar, caminhar, pedalar com outros meios de transporte. Nem se falava em patinete, eles já estão aí, né, azucrinando as ciclovias. Portanto, não é um problema ruim, simplesmente é uma amostra de que a gente tem que realmente equacionar soluções e soluções baseadas em cima da cultura do compartilhamento. Isso é muito importante. O que o Marcos estava falando, de quando nós adotamos aquela solução calcada em cima do carro, nós passamos a desenhar cidades onde os trabalhadores passaram a morar muito longe de seus empregos e hoje existe um desequilíbrio muito grande. A pouca infraestrutura cicloviária que nós temos, conectando, no caso eu estou falando da Faria Lima, conectando todo esse eixo da maior parte dos nossos empregos, ela é visível, é uma amostra de todos os nossos problemas que tem que ser que a gente tem que não focar no problema e sim na solução nesse momento. Celcinho, eu estou muito feliz com esse problema, se é que a gente pode chamar de problema, porque ele vai ser a base da solução. Eu gosto muito do que você falou, Renato, eu concordo 100% com você. Se a gente não tivesse, né, Carolina, se a gente não tivesse chegado nesse momento de discutir isso, é porque a gente realmente estaria muito mais atrasado. Se hoje a gente está discutindo quem pode usar a ciclovia, significa que ela existe, né? Perfeito. A ciclovia é uma solução numa cidade como a nossa, né? Ela traz mais um modal, ela traz mais uma possibilidade de deslocamento. Ela é a concretização, de certa forma, da mobilidade urbana. Então, não se trata de um problema. São novos desafios de gestão que o direito vai ter que equacionar de alguma forma. Por exemplo, o que a gente precisa fazer para começar a criar um respeito maior entre todos os meios de transporte? A lei está muito confusa ainda, está incompleta, está faltando uma regulamentação melhor? Olha, hoje a gente já tem uma legislação que contempla uma prioridade do pedestre, uma prioridade do ciclista, ou seja, não é um problema exatamente de lei. Perfeito, isso é uma boa informação. Sim, na verdade, eu acho que hoje nós precisamos... A lei é boa. A gente precisa, de alguma forma, implementar políticas públicas que tragam para dentro da sociedade essa nova cultura de respeito e também que incentive os outros tipos de deslocamento que não sejam só aquele realizado pelo veículo individual, que traz poluição, que traz trânsito. Então, na verdade, hoje é a gente conseguir congregar gestores que nos tragam soluções para que a gente possa trazer isso para o nosso dia a dia. Deixa eu falar com a Renata de novo. Rê, eu vi outro dia, até um próprio trabalho da CBN, logo depois de ver a sua entrevista, eu entrei lá e eu vi o prefeito Bruno Covas andando de bicicleta pela cidade ali, o pessoal registrou isso, fez um convite a ele. Como é que você está vendo a postura do poder público hoje em relação a isso? O poder público está ajudando, está jogando a favor ou não? Como é que está, Rê? Eu tive até a oportunidade de pedalar 12 quilômetros com o prefeito na quinta-feira passada. E, primeiro, ele é bom ciclista, viu? Ele pedala direitinho, parou em todos os semáforos, ele foi bastante respeitoso, que foi legal. Agora, agora nós temos um plano de gastar 325 milhões, quando eu digo nós, é a prefeitura, né? Eu não sou prefeitura. Tá. 325 milhões para requalificar 310 quilômetros de ciclovias e criar 173. Agora, eu como já velha de guerra nisso daí, eu digo que isso aí vai demandar, sim, muita vontade política do nosso prefeito, e eu espero que ele tenha mesmo essa vontade política, porque no começo do nosso mandato, do mandato dele agora com Dória, foram criadas uma série de leis com o intuito de burocratizar a forma como se implanta as ciclovias. Então você vai ter que ter uma série de audiências públicas, que eu não acho errado, mas você cria um mecanismo que demora muito você conseguir uma aprovação popular para a implementação da ciclovia. Celcinho, quando você chega para uma criança e pergunta para ela o que você quer comer? Arroz, feijão, legumes, frutas? Ou você quer esses salgadinhos, esses porcaritos? O que a criança vai escolher? Porcaritos. Claro. Então, a gente sabe que para você ter uma consulta popular que seja 100% a favor da ciclovia, é impossível. E as ciclovias são comprovadamente a solução para a cidade, não só para a mobilidade em bicicleta, mas como para a mobilidade ativa como um todo e para todas as crianças, para todo mundo. A ciclovia faz bem para toda a cidade. Então, eu torço para que o nosso prefeito consiga ter, sim, vontade política para cumprir o que ele acabou de prometer, que é, repito, 325 milhões de reais para requalificar 370 quilômetros de ciclovias e construir 173 mais. Se ele fizer isso, bingo! Parabéns! Rê, a nossa topografia é um problema em São Paulo para andar de bicicleta? Ela
princípio, pode vir a ser na cabeça daqueles que não pedalam. Perfeito. Hoje as bicicletas, elas têm marchas, portanto não é esse o problema, e as bicicletas elétricas são uma grande solução e um grande convite para quem não consegue para quem não quer fazer esforço para se locomover. Uma bicicleta elétrica, ela tem autonomia de 70 a 80 quilômetros, ela vai andar a no máximo 25 quilômetros, que é o permitido. Ela não é um acelerador, ela é pedal assistido, você pedala, ela para de fornecer uma assistência aos 25 km por hora, e ela é uma excelente solução e ela tem se mostrado um grande convite para aqueles que não querem sair do carro para vir para a bicicleta. O problema no país é que as bicicletas elétricas são caras por conta dos impostos, sendo que um dos maiores impostos que incide sobre as bicicletas elétricas ainda é o ICMS, que é o que está agregado ao imposto estadual. Quer dizer, uma bicicleta elétrica custa mais que o dobro do que ela poderia custar por conta dos impostos. Rê, quais são as bicicletas que podem ser utilizadas, quais os veículos que podem ser utilizados nas ciclovias hoje? Hoje em dia, se tem acelerador, não pode. Então, a gente tem visto uma espécie de ciclomotores elétricos com pneus muito largos mesmos, que o cara vai sentado, aquele conjunto deve pesar uns 120 quilos, aquilo tem que ser banido da ciclovia, aquilo é proibido e cada vez mais comum. Os patinetes, eles foram, de certa forma, não existe uma regulamentação muito bem colocada em relação aos patinetes, mas quando você vai alugar um patinete, está dito, não na rua, pode ir pela calçada desde que devagar, segundo a orientação do patinete, e vá pelas ciclovias. Agora, o patinete, ele não é uma mobilidade ativa, ele é um acelerador. E quando você acelera, você é muito passivo nesse seu deslocamento. E porque a população brasileira engordou muito nesses últimos 20 anos, ela perdeu uma destreza motora. Isso é impressionante. Você vai na ciclofaixa de lazer aos fins de semana e você percebe o quanto o brasileiro não é mais ágil. Ele é um saco de batata em cima de um veículo, é impressionante. E no patinete isso se mostra muito evidente, até porque o patinete ele requer habilidade motora. Ele não é que ele é perigoso, não é o patinete que é perigoso. O passageiro tem que ser hábil. E se ele não for hábil e prudente, ele vai cair, ele vai se machucar, ele vai causar acidentes. Mas mesmo assim eu não acho que ele não tenha que estar rodando nas cidades, porque o patinete tem trazido muitas pessoas que estariam em carro ou em transporte público para a mobilidade a pé e de bicicleta. Ela não é uma mobilidade ativa, porque você não faz força alguma. Mas é interessante o patinete, eu gosto deles. Legal, tô gostando. Acho que a gente está mais uma vez chegando, né, Marcos? A gente está chegando justamente ao que a gente queria. O que a Renata falou no começo, que é criar essa discussão. Sim. Então o que a gente vai poder usar na ciclovia, mas a gente já está trocando. Tem gente que está trocando. Talvez o patinete não seja ideal, mas tem gente que está trocando o carro pelo patinete. Então a gente tem um caminho para isso aí. Eu acho que os veículos elétricos, eletroassistidos, eles são interessantes justamente para tirar a pessoa que está ali sedentária no automóvel ou sedentária em casa, tipo o primeiro passo. De casa. Eu acho que pode ser uma transição. Boa. Porque a bicicleta, como a Renata mesmo colocou, a bicicleta hoje em São Paulo é tranquila. Quer dizer, eu tenho 65 anos. Não parece. Eu vou de Pinheiros, eu vou de Pinheiros a Santana, vou para a Zona Leste, eu vou para todo canto de bicicleta. Eu e minha esposa, que tem 60 e poucos anos também. Então, é possível fazer isso, é tranquilo. Em alguns dias talvez seja mais complicado. E o que falta exatamente? Falta infraestrutura. Tá. Quer dizer, nós precisamos ter mais ciclovias conectadas e mais possibilidade de deixar as bicicletas em lugares onde a gente vá. Essa é a grande dificuldade. Fora isso, não tem nenhum problema. A ciclovia é segura hoje? As que estão feitas? Uma das críticas, e eu acho que isso até atrapalhou, de certa forma, a implantação e a implementação de novas ciclovias, foi a maneira como algumas foram feitas e alguns trechos foram instalados. Isso aí acabou levantando, por conta de acidentes, por conta de irregularidades, isso aí acabou levantando muitas críticas. Então, acabaram criticando a coisa errada, né? Não a maneira como ela foi feita, mas sim a própria ciclovia. Eu acho que a gente tem vários níveis de ciclovias em São Paulo. Você tem a ciclovia da Faria Lima, que é uma ciclovia muito interessante, agradável, da Paulista, que foi muito bem projetada, mas tem o que a gente chama de ciclofinas, que são aquelas faixinhas do lado ali da guia, em que às vezes é muito perigoso pedalar, porque tem buracos, acumula água, você é obrigado a sair para a faixa de automóveis. Então eu acho que
foi um primeiro momento, foi um primeiro passo de ocupação de algum espaço da via para a circulação de bicicletas, trouxe um pouco mais de segurança, mas necessariamente, eu acho que o passo seguinte, e isso é um desafio para este prefeito, para os próximos prefeitos, é entender que isso de fato é um sistema de mobilidade que precisa ser estimulado, que precisa ser estruturado e passar a ocupar uma faixa um pouco mais larga, ter a coragem de tirar espaço do automóvel, ou então de segregar, ou seja, criar uma novas ciclofaixas longe da via, o que seria muito mais desejável para evitar, inclusive, o contato com a poluição e com o ruído do automóvel. Né? Mas isso é um processo, em São Paulo, difícil, porque não há espaço. Então, na verdade, eu não vejo outra alternativa, na maior parte dos casos, senão aumentar a largura e roubar espaço do automóvel. Eu acho que isso é uma forma de sinalizar, quer dizer, os governantes sinalizarem que eles estarão, sim, respeitando a Política Nacional de Mobilidade, que é a lei geral que a Paty falou, e implementando, sim, sistemas de mobilidade ativa, a pé, de bicicleta e de transporte público, dando prioridade a esse tipo de mobilidade e tentando afastar o automóvel, né, que é a nossa barata, né, hoje, ele se reproduz como uma barata, assustador. Afastar um pouco da cidade, porque ele gera muitos problemas. Carolina, a gente está tocando aqui nas possibilidades, a Renata falou rapidamente sobre a história do ICMS, a gente precisava encontrar novas formas de estimular, porque não basta só, bacana, vamos construir mais ciclovia, mas ainda tem pouco, mas a gente tem que criar outras maneiras de estimular. Em alguns lugares do mundo, a gente sabe que a ordem é inversa de prioridades. Como na Europa, o pessoal da minha produção colocou aqui um negócio muito bacana, que é a ordem de prioridades. Então, o modelo europeu prioriza pedestre, ciclista, transporte coletivo, transporte de carga para abastecimento da população. E aí, sim, o transporte privado. E o Brasil faz o contrário, na verdade, né? O que a gente tem que fazer para estimular isso? Quando eu digo estimular, não é só fazer o que a gente está fazendo aqui. A gente tem o nosso papel. A gente está falando aqui sobre os benefícios da bicicleta, sobre a importância. Só que a gente tem que fazer mais coisa. E aí mais coisa passa por você pagar mais caro para usar o carro e você ter estímulos para poder usar outros tipos de transporte. O que dá para fazer para a gente criar e aumentar essa massa? Veja, Zucca, que interessante, né? Essa ordem de prioridades também é a ordem de prioridades que a nossa legislação impõe. Perfeito. A própria lei de mobilidade urbana, que é do plano federal, ela estipula que tem que ter a prioridade para o pedestre, para o ciclista, ou seja... A diferença é que a gente não põe em prática. A diferença é a prática. Então, eu acho que, sim, nós podemos... ter políticas de isenção de impostos para aqueles que podem eventualmente trocar o carro pela bicicleta, trocar o carro pelo transporte coletivo. Eu acho que quando o governo ele tem a intenção de estimular, ele também tem que bater ali no bolso do consumidor, do cidadão como um todo. Então, na verdade, sim, eu acho que e também algo que pode até ser polêmico, aumentar o custo do combustível, né? Isso também é uma outra medida, talvez uma medida que possa soar como negativo, mas acaba desestimulando o trânsito em veículos, porque fica mais caro. Então, tudo aquilo que possa, de alguma forma, priorizar o coletivo ou priorizar o não motorizado, vai passar uma ou outra hora por isenção ou por um aumento de combustíveis que faça com que a gente vá para a rua de outra forma. Há alguns estímulos, por exemplo, em relação ao rodízio, né? Os veículos elétricos ou parcialmente elétricos hoje já, por exemplo, estão isentos do rodízio em São Paulo. Então tem isso é uma situação que acaba estimulando pelo menos a substituição do veículo simplesmente a motor ao outro. Só que são caríssimos ainda, esses carros são muito caros. E só isso não é suficiente. A pessoa troca, vai sozinha num carro que era movido a gasolina ou a álcool, etc., para ir em um que é parcialmente elétrico. Bom, o trânsito continua um inferno. Então eu acho que a gente tem que fazer mais coisa para poder atrair essas pessoas. Em outras cidades do mundo, os pedágios urbanos fazem esse tipo de papel. Londres é o exemplo. Londres, agora recentemente, está ampliando, inclusive, a área que é taxada, digamos assim, onde você paga a taxa de congestionamento, justamente para fazer com que as pessoas deixem de usar o automóvel naquelas áreas mais congestionadas. E olha que Londres tem uma rede metroviária sensacional. Mesmo né? Nova York também vai ter de novo isso agora. Então, na verdade, as cidades do mundo, as cidades de ponta, estão investindo hoje exatamente nessa ideia do quê? De tentar taxar
afastar o motorista do centro da cidade, deixá-lo, vamos dizer, mais no entorno, na periferia das cidades, nos rodoanéis e coisas desse tipo, e deixar o centro da cidade para o convívio das pessoas. No fim das contas, é isso que nós queremos. Não que a gente queira a cidade com uma pracinha, né, dos velhinhos jogando dominó. Você poder atravessar uma rua, né, meu amigo? Poder respirar um pouco mais. Poder curtir, sair com os filhos e tal, brincar, jogar bola na rua como eu jogava quando era criança, andava de bicicleta tranquilo quando era criança, em qualquer rua de São Paulo, sem nenhum problema. Agora, a gente está falando da bicicleta, do patinete. Agora, de qualquer maneira, o que vai estimular a pessoa a deixar o carro em casa primeiro é você ter um transporte público mais eficiente. Quando a gente não resolver isso, quando não tiver mais metrô em São Paulo, se não tiver mais opção de transporte, não resolve, certo? Passa primeiro, eu acho que por ressignificar a cidade. A gente precisa ter bairros que compreendam um maior número de serviços, que tenham à disposição da pessoa, do cidadão, opções de trabalho, porque as pessoas não façam deslocamentos tão longos também. Mas mais do que isso, começar a conscientizar o poder público de que o transporte público coletivo precisa ser de qualidade. A gente precisa de um metrô limpo, eficiente, com uma malha extensa, da mesma forma que a gente precisa de ônibus que atendam a população e que não sejam essas coisas que nós vemos hoje em dia, que não conseguem dar conta do fluxo de pessoas que nós temos aí se deslocando pela cidade no nosso cotidiano. Olha, morei 2 anos em Nova York e quando eu mudei para lá, eu não sou aqui de São Paulo, eu sou do ABC Paulista, então eu comecei minha vida trabalhando aqui de transporte público, depois eu passei a usar carro, quando eu fui morar em Nova York eu voltei a usar o transporte público. Numa alegria, meu amigo, de poder ler indo para o trabalho, de ler um livro, de trabalhar, era maravilhoso. Mas por quê? Porque lá eu tenho transporte público em todos os lugares e tenho acesso a isso. Aí funciona, aí te permite fazer isso. Então precisamos melhorar. Tem muita coisa para ser feita, a gente falou sobre alguns elementos aqui e você está convidado a sempre participar dessa discussão aqui. Marcos, se o pessoal quiser entrar em contato com você, pode ver o site, onde é que te encontra? É mobilize.org.br? É www.mobilize.org.br, lá tem muita informação, tem contatos e tal, enfim, nós estamos à disposição para discutir, para, enfim, ouvir as pessoas e oferecer informação que nós temos do Brasil e do mundo inteiro. Está sempre convidado, isso aqui é a tua casa, pode vir. Legal, e aqui dá para chegar de bicicleta que estamos na Paulista, então isso é ótimo. De metrô também. De metrô também, é fácil, é ótimo. Carol, vamos lá. Ebrad.com.br, é isso? Isso, eu sou da Escola Brasileira de Direito, estou ali à disposição para ter sempre um diálogo acadêmico e é o www.ebrad.com.br. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Renatinha, tá me ouvindo ainda, Renatinha? Estou aqui emocionada com o que tanto o Marcos e a Carolina falaram, porque eu assino embaixo. Poderia fazer vários comentários, mas eu sei que você está fechando aí. Mas, meu amor, você está sempre convidada a voltar. Na próxima, vem pra cá, já invade o estúdio de bicicleta pra gente fazer um outro bate-papo aqui. Você está sempre convidada, sabe que eu gosto muito de você e quero mais você aqui pra gente falar mais disso. E você sabe que eu sou da casa aí da Gazeta, né? Todos os anos a gente faz a cobertura da 9 de julho, que é a mais antiga corrida de ciclismo do Brasil. É a própria Gazeta que promove, né? Junto com a São Silvestre, são os grandes eventos de todo esse conglomerado Gazeta que eu adoro. Eu adoro vocês aí todos, eu realmente quero ir aí no estúdio e dar grandes beijos ao vivo em você, viu, Celcinho? Tá convidada, minha amiga. Convida a galera para ver tuas redes sociais, para ver teu site. Fala aí, Rê. Então, eu estou no YouTube, youtube.com, né, no Bike é Legal. Nós também temos um site, que é o Bike é Legal. Estamos em todas as redes com o Bike é Legal. E super abertos a sugestões de pautas. Nós estamos aí realmente de olho nas coisas que estão acontecendo na ciclovia. Esse enorme problemão bom, como eu falei. Obrigado, minha amiga. Um beijo no teu coração. Te espero aqui. Beijão a todos. Valeu, valeu. Gente, muito obrigado. Bate-papo muito legal. Espaço sempre aberto para vocês legal, aqui. Obrigado, vamos falar mais disso. O tempo é curto, mas a gente tem mais para falar e vamos voltar. Não, tem muito assunto. E vamos andar mais na cidade. Vamos andar mais na cidade. Vamos curtir mais a cidade. É isso aí. Obrigado, gente. Deixa eu chegar no...